Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus e também te dar uma boa noite. Que Deus te abençoe, continue te ajudando, te guardando. E eu quero te fazer aquela pergunta: como foi o seu dia? Lutou muito, mas eu acredito que venceu. Já estamos há 2 dias conversando segundo o propósito que Deus colocou nos nossos corações. De sempre, antes de dormir, a gente ter essa conversa. É uma conversa boa, porque o Senhor faz parte dessa conversa. Assim, amigo, ele precisa ter esse contato. Precisamos sempre estar juntos. E às vezes a gente passa um dia que parece que nós ficamos assim isolados, ninguém se preocupou com a gente, mas isso é um engano. Eu vou voltar a dizer que Deus se preocupa com você. E é sempre muito bom estar contigo. É uma bênção. Eu não vou atrever aqui a falar quem é, porque eu vou ficar enrolado, né? Hoje, geralmente o Gustavo me auxilia, a esposa me auxilia, mas hoje, nesses vídeos aí, ela está de folga, mas ela está de olho. Eu quero iniciar nossa conversa de hoje trazendo para a gente é só um versículo do livro de Êxodo, que está no capítulo de número 20, só para a gente fazer assim uma breve reflexão. E versículo de número 12, que faz parte dos 10 mandamentos. Faz parte do Pentateuco. E esse mandamento, ele é o 5º mandamento. Sempre que nós recebemos alguma informação, é importante que a gente saiba a fonte. A gente precisa saber qual é a fonte da informação, se é confiável ou se não é confiável. E eu não sei qual é a sua relação com a Bíblia. Se você crê e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, você está igual a mim, porque eu creio que ela é a palavra de Deus, mesmo que ela foi escrita por homens. É lógico, se Deus queria se comunicar com homens, então era necessário que essa linguagem ela fosse humana, mas os homens que escreveram foram inspirados por Deus. E a vontade de Deus foi que, desde o início da criação do homem, é que o homem vivesse na terra, mas que vivesse muito bem, não de qualquer maneira. E eu costumo dizer que Deus, ele nunca terceirizou nada. Deus, ele sempre esteve à frente. Deus, ele sempre se preocupou, Deus, ele sempre cuidou. Deus, ele sempre se colocou à disposição para ser o nosso guia, para ser o nosso ajudador. E esse texto aqui ele vai falar num propósito de Deus para que a humanidade pudesse viver bem, porque certamente Deus já sabia que a humanidade ela iria crescer, que as famílias iriam povoar a terra, e Deus pegou o povo de Israel para ser um modelo de como se viver. Israel tinha assim, uma missão de mostrar para o mundo a forma de como se portar, diante de um Deus santo que criou o homem e queria que aquele homem fosse bem, cuidando desse homem, ensinando esse homem o seu comportamento em todas as áreas da sua vida. E esse versículo ele fala algo que é muito interessante, que ele fala assim, olha: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Voltando, ele, entre os 10, ele é o 5º mandamento, e ele é um mandamento que tem promessa. Ou seja, aqui Deus está falando, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Então, naturalmente, nós vemos aí uma promessa de Deus, não uma promessa de homem. Mas o que
né, o que tem a ver para a gente, né, nos dias de hoje, nessa conversa, né, que nós vamos ter nessa noite. Eu não sei, amado, né, talvez eu esteja falando para quem ainda não é pai ou não é mãe, mas com certeza eu estou falando para filhos. Então, essa palavra, ela serve para todos nós. Mas eu não sei com que janela, né, com que você olha esse mundo. Eu tenho, às vezes, devido ao trabalho, eu tenho um contato com pessoas que são mais novas do que eu. E nas conversas, né, nós percebemos ali algumas situações que elas poderiam ser enfrentadas, problemas que poderiam ser resolvidos de uma forma. Quando Deus ele fala para honrar pai e mãe, Deus ele já sabia que os pais eles não são perfeitos. Os pais não são perfeitos. Pela graça, eu consegui essa bondade de Deus em ser pai de 2 filhos, o Júnior e o Gustavo, e eu tenho a plena certeza, eu acredito que eles mais do que eu não sou perfeito. E Deus ele não anexou aqui, honra o teu pai e tua mãe se eles forem perfeitos. A Bíblia está dizendo, honra teu pai e tua mãe. Eu vejo isso aqui de uma forma incondicional. E hoje nós estamos encontrando aí uma problemática, né, das famílias devido a essa situação essa pandemia, esse afastamento social. As pessoas estão, né, mais assim dentro de casa e eles estão, né, com um espaço menor, e quando a pessoa precisa dividir um espaço com alguém, se cria problema, se cria alguns conflitos, e parece que, né, por causa disso a liberdade diminui, e muitas vezes, eu diria, né, vai acontecendo um caos na família. Às vezes, eu tinha um primo, né, que ele falava assim para mim, era um cara muito louco, sabe, um cara muito maluco, mas por hora ele parava e quando ele refletia assim na vida dele, quando ele estava olhando para a vida dos outros era uma derrota, agora quando ele olhava para a vida dele, embora ele fosse, né, um cara assim muito louco, né, ele falava algumas coisas que me marcavam. Ele falava assim, Luiz, é bom quando nós temos os nossos filhos do lado, entendeu? Continua, rapaz, continua com teus filhos do lado, porque depois que meus filhos eles se afastaram, rapaz, a minha vida, ela, né, só anda para trás. Ele não falou assim que filho criado é trabalho dobrado, não, mas ali ele assumiu uma parcela de culpa que ele tinha. E nas tentativas que ele procurava fazer em se aproximar dos filhos, eles eram, né, os filhos eles eram até rudes com ele, porque no pensamento dos filhos os pais deveriam ser perfeitos. Hoje esses filhos do meu primo são pais e talvez eles pensem diferente, porque talvez eles perceberam que eles não são perfeitos e de repente os filhos deles fazem a mesma cobrança, e quando os filhos fazem essa cobrança aos pais, né, realmente nós não conseguimos, né, pagar ou retribuir porque não somos perfeitos. Então os filhos, né, precisam aprender a perdoar os pais, porque esse perdão ele faz parte do amor, perdoar ele também é amor, e precisa ter a consciência, né, que um dia esse papel ele vai ser trocado. E os filhos, isso eu sempre pensei, eu acabei de fazer uma pergunta para minha esposa, eu perguntei para minha esposa, eu falei, neném, cocô de criança é cheiroso?
Eu perguntei isso para ela. E ela falou assim, amor, não é não. E dentro assim dos meus pensamentos, eu fico aqui imaginando, irmãos, para as dondocas de hoje, né? Aquelas que são dondocas, né? Os dondocos, né? As Barbies, os Bobs da vida, que tratam seus pais, né, de qualquer maneira, que falam com eles na mesma altura, né? Dependendo, se você... Existe muita conversa entre mãe e filha, o pai e filho, o pai e filha, que se você não estiver ouvindo, se você não estiver vendo, né, tu fica assim confuso, porque eles querem, não no sentido de responsabilidade, mas às vezes no sentido de tratar na mesma altura, né? E isso não é honrar. Mas voltando ao assunto, né, para os Barbie, para os Bob, para as Barbie da vida, foi sua mãe, filhinho, ou filhinha, né, quando você estava com a fralda suja, e isso não foi durante um dia não, tá? Isso aí foi durante vários meses da sua vida, né? Quem limpou, né, o seu bumbum foi a sua mamãe. Você sabia disso? E há casos que também o papai. Muitas vezes, quando você, depois de se alimentar, né, que a criança dá assim aquela, me parece que é gofada, né, o que se fala, né, mas dá um refluxo ali, e a mãe precisa ter um cuidado para que a criança não seja asfixiada no próprio vômito. Quem estava de olho, filhinho, era a sua mamãe, que estava de olho para você não morrer asfixiado. E hoje, né, cresceu um pouquinho, está aí orgulhoso, né, está olhando para as rugas da mãe, está olhando para as expressões do tempo, mas você sabia que tem muita ruga que você contribuiu para isso? Porque ela simplesmente, filhinha, ou filhinho, por te amar, ela decidiu cuidar de você. E não seja ingrata em dizer que não pediu para nascer, porque a vida ela é um presente de Deus. A sua mãe, seus pais foram instrumentos para que você recebesse essa bênção de Deus, que é a vida. E hoje, filho, e hoje, minha filha, você precisa refletir isso e baixar um pouquinho a bola, né? Poxa, o negócio às vezes dentro de casa fica demais. E você já tem a consciência, você já tem a percepção, você já desenvolveu a lógica das coisas e se orgulha, às vezes essa forma de tratar pai e mãe precisa mudar um pouco. Você precisa fazer uma reflexão, porque a Bíblia está dizendo, isso é Bíblia, é palavra de Deus. Isso aqui não é um pensamento de um mero sábio. Isso aqui não é uma ideia. Na verdade, isso aqui é um mandamento de Deus que mais tarde, no capítulo 21, nós vamos perceber que quem transgredia isso, ele passava até por uma punição. E hoje, filho que não honra pai e mãe, a vida tem dado punição a esses filhos. Nós estamos em um tempo que nós estamos perdendo muitos jovens. Infelizmente, muitos jovens têm perdido a sua vida tão cedo. Infelizmente, as mães que cuidaram, que trataram dos seus filhos, e os pais, eles estão chorando pela vida dos jovens.
E aqui Deus, quando ele fala honrar pai e mãe, Deus criou um princípio de obediência. Honrar pai e mãe também é um princípio de obediência. Hoje as pessoas têm dificuldade em obedecer, porque às vezes a gente pega assim um caminho pela metade, a gente fala assim, não, eu vou caminhar nesse sentido, nessa direção, mas a gente não entra pelo caminho, a gente entra pelo um trilho, e quando nós queremos chegar em algum lugar, nós precisamos andar por um caminho que alguém já andou, esse caminho deu certo. E o que eu estou nessa noite conversando com você, o que eu estou falando para você, é a palavra de Deus, ela é infalível. E só tem um jeito das coisas mudarem. As pessoas falam assim, é educação. Isso aqui sim, também é educação. É uma educação que vem da parte do Criador. Aquele que nos criou, ele também nos educa. Então, a palavra aqui, ela está dizendo, honra teu pai e tua mãe. E eu já, graças a Deus, eu tenho a minha mamãe, né, a missionária Maria de Lourdes, eu amo, e eu procuro sempre honrar a minha mãe. Procuro sempre honrar a minha mãe. Sempre, em tudo, honrar a minha mãe. Hoje eu não tenho mais o meu pai, mas eu ainda procuro honrar aquilo que o meu pai me ensinou. Porque essa mesma Bíblia, ela vai dizer que o filho que não honra o pai, que não honra a mãe, ele se mostra como se fosse a vergonha dos seus pais. E como que é triste, né, um homem já velho, barbado, né, uma mulher já velha, né, formada, ela ser vergonha dos seus pais. Filhos que às vezes não têm coragem de encarar os seus pais. Muitos deles até falam, não, eu venci na vida, eu sou um vencedor. Eu consegui fama, eu consegui dinheiro, eu consegui sucesso, mas eles não têm olhos para encararem o seu pai e sua mãe, porque o caminho que eles trilharam muitas vezes para alcançar fama, para alcançar glória, para alcançar sucesso, não foi o caminho que foi ensinado pelos seus pais. Hoje nós estamos vivendo a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 20, ela fala assim, o que amaldiçoa seu pai e sua mãe, apaga-se a sua lâmpada em negras trevas. Filhos que amaldiçoam seu pai e sua mãe, eles apagam a sua própria lâmpada. E eles acabam se mergulhando em negras trevas. Ah, mas você está me julgando? Não, amado, eu não estou te julgando. Eu estou simplesmente lendo o que a Bíblia, inspirada pelo nosso Criador, ela fala a respeito de nós, seres humanos. A Bíblia, ela é o manual do Criador. Então, aquele que nos criou, ele inspirou a Bíblia Sagrada para que nós pudéssemos viver bem. E como eu disse, hoje, os filhos e os jovens, eles estão sofrendo por não saberem honrarem pai e mãe. Hoje, muitos problemas emocionais, sentimentais, eles estão brotando porque são filhos que muitas vezes preferem seus amigos. Muitas vezes ele fala, não, meu pai, minha mãe e meu pai, eles são ultrapassados. Isso aí é coisa do passado, então o que está valendo é meu amigo. Não, meu amigo é que sabe de tudo, é ele que está na moda. Não, são as minhas amizades. E eu não quero saber do meu pai, da minha mãe, porque isso aí é um modelo que já está ultrapassado. Mas tu precisa criar uma referência sólida na tua vida.
E Deus, ele quer que nós, pais, possamos ter uma vida onde os nossos filhos possam se espelhar, e os filhos também precisam ter uma referência sólida. E bom que essa referência sólida seja os pais. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu já pensei. Eu não me lembro do primeiro beijo que eu dei no meu pai, que meu pai me deu, né? Na verdade, eu não me lembro. Nem do primeiro abraço. Também eu não me lembro. Aí você vai falar assim, mas lembra da primeira coça? Lembro da primeira repreensão, lembro. Mas voltando ao assunto, eu não me lembro do primeiro beijo, do primeiro abraço que eu dei no meu pai, eu não lembro o que ele me deu. Mas só que eu lembro do último. Eu lembro do último. Porque, como eu te diria, né, hoje como pai eu acho que eu fico muito aquém. Né, eu fico muito aquém de seu Marcos, né? Mas como que foi bom, sabe? Como que foi bom ter, né, o seu Marcos do meu lado. Eu tinha até aqui alguma coisa a mais para falar, mas eu não quero assim tomar muito o seu tempo, mas como que foi bom. E talvez esse vídeo vai chegar para quem tem o seu pai, para quem tem sua mãe, e você não se deu conta para valorizar o seu pai e sua mãe. Você não tem honrado seu pai e sua mãe. Mas eu quero que você, jovem, que está aí com o seu telefone, né, que você faça assim uma reflexão, sabe, nessa palavra que eu estou dando. E eu sei que nessa palavra tem muitos também que estão sentindo saudade nesse momento, porque conviveram, né, com seus pais e hoje, né, eu diria que tem assim um buraco que, se não é Deus, se não é o Espírito Santo para preencher, para massagear, na verdade ele fica insuportável, porque nós perdemos um pouco da referência. Estão sentindo saudade, mas você que está sentindo saudade, honra os ensinamentos que teu pai te deu. Você que está sentindo saudade da sua mãe, honre os ensinamentos que a sua mãe te deu. Sabe? Uma mulher honrada, talvez, né, não fosse uma aí da moda, né, das referências dentro das bitolas, né, que hoje são colocadas diante dos nossos filhos, né, como padrão. Mas era aquela que alguns amavam de verdade e que eu tenho o privilégio de ter a minha e eu a amo de verdade. Eu quero terminar essa conversa aqui hoje dizendo para você que isso é uma forma da nossa vida mudar. Quando o filho passa a entender que o seu pai não é perfeito, que a sua mãe não é perfeita, que às vezes aquela forma chata de tratar, se você mudar essa palavra chata por zelo, seu pai e sua mãe, eles estão zelando por você. Quem sabe você está indo para o mesmo buraco que um dia seu pai ou sua mãe caíram. E foi difícil saírem daquele buraco. Saíram mais machucados, saíram feridos. E eles não querem que você caia e se machuca, porque existem buracos que muitos não conseguem sair. Se você for no presídio, por exemplo, quando... abre aí, vê aí as estatísticas das pessoas que estão no presídio, da maioria deles. São pessoas que muitas vezes não eram pessoas ricas,
não tinham dinheiro, não eram afortunados, mas muitos deles, sabe, os pais deles eram trabalhadores igual seu pai que está aí. Às vezes, na maioria das vezes, a mãe deles também era trabalhadora, como você tem a sua mãe trabalhadora, sabe, uma pessoa que luta, que anda quebra as unhas porque está trabalhando. Não dá para viver se maquiando porque precisa trabalhar, precisa lutar. E você, filha, a força da luta do seu pai muitas vezes é você, e você está desprezando esse amor. Fazem isso com amor, não como obrigação. Talvez você esteja cobrando demais o seu pai e a sua mãe, mas eles têm prioridades em sua vida, mas a prioridade deles é você, filha. Sabe, é você, minha filha. Então honre seu pai, sabe, honra sua mãe. Essa epidemia, ela está muito acentuada em cima dos mais idosos, que são avós, que dizem, avós são pais duas vezes, e está muito acentuada em cima dos pais, ou seja, pessoas mais velhas. Então são famílias que não estão tendo o direito de chorar por aqueles que são o tronco genealógico dessa família. Sabe, aquele seu Manuelzinho, né, lá do Rio, que ninguém dava nada para ele. Sabe, aquele seu Tiãozinho lá do meio do mato que ninguém dava para ele. Não dava nada para ele. Mas ele junto, né, com a dona Francisquinha, eles formaram uma família, eles educaram filhos, e hoje os seus filhos, né, se tornaram pessoas não mais importantes do que ele, não, mas com mais visibilidade do que eles. Porque a família é assim, querida, a família é uma bênção, a família é um projeto de Deus. Então honra teu pai, sabe, honra tua mãe, você vai ter dias de qualidades sobre esta terra. Quando a Bíblia está dizendo assim, olha, os teus dias serão prolongados, sabe, você vai ter dias de qualidade sobre esta terra. Essa palavra, ela vai repousar sobre a tua vida. Esquece mais os outros e se lembre mais do que Deus nessa noite está falando ao teu coração. Honra seu papai. Honra a sua mamãe. A Bíblia, ela faz a expressão do relacionamento de Jesus com a igreja como noivo e noiva. E a expressão maior do relacionamento de Deus conosco é um relacionamento de pai e filho. Então a palavra, ela valoriza muito. Então honre seu pai, honre sua mãe. Infelizmente, amados, infelizmente, eu sei que muitos jovens, eles não vão ter paciência para ouvir isso, mas talvez se teu filho não estiver em casa, recomende para ele, sabe, meu rosto não é grande coisa, foi o Senhor que me deu, mas coloca aí o áudio para ele ouvir, porque eu tenho certeza que a história dessa família que está quase dissolvendo, ela vai mudar. Sabe, esse filho que está aí me ouvindo, você é inteligente. Você é inteligente. E você vai saber discernir que esta palavra que honra teu pai e tua mãe, ela vem do coração de Deus para nos abençoar, para nós termos uma vida melhor sobre a face dessa terra. Que Deus, ele possa te abençoar, que Deus, ele possa te fortalecer, sabe, e que mais tarde
O que é maravilhoso é que mais tarde isso vai mudar. Eu nunca pensei, né? Porque quando nós somos jovens, né, nós falamos assim, eu não vou casar, eu não vou isso, não... Agimos como se fosse dono do tempo e conhecedores de toda a verdade. Engano nosso. Né? E eu falava, poxa, eu não vou casar e né, tá bom para mim, vai ser legal assim, mas um dia eu encontrei, né, alguém que ainda mexe com o meu coração. Não mexeu não, ainda mexe ainda. E formamos uma família. E o meu primeiro filho, o Júnior, eu fiz uma oração ao Senhor. Eu orei a Deus. Eu falei, Senhor, eu tenho desejo de ser pai. Deve ser boa essa experiência. Eu falei, Senhor, se for a tua vontade, Senhor, que seja um menino. E Deus ouviu a minha oração. E logo após essa oração, eu comprei um carrinho, né? Comprei ali um carrinho. E a esposa grávida, a notícia saiu, mas o exame não tinha sido feito. E eles me perguntavam, mas para que esse carrinho? Eu falava assim, esse carrinho aí é para o meu filho. E alguém falava assim, mas tu vai ter que trocar por uma boneca. Eu falei, não, é para o meu filho. E Deus me deu a bênção de ser pai. A primeira vez, o Júnior nasceu. Que experiência gostosa, que experiência maravilhosa. Só que eu não sabia, querido. Uma coisa que eu não sabia. Sabia que tem oração que a gente faz para Deus assim, Senhor, se tu me der um filho igual eu fui um filho, vai ser uma benção. É assim, querido, que a gente deve orar ao Senhor. Agora, se você orar, falar assim, meu Deus, me dá um filho, mas igual eu fui filho, misericórdia, tu tem que rever a tua vida. Alguma coisa precisa ser colocada no lugar. Mas Deus é bom. Meu filho veio melhor do que eu fui, porque Deus é bom, Ele é misericordioso. Então, amado, que Deus te abençoe. E o que eu desejo para você não é sorte. Obedeça a palavra. É uma opção, filho. Honra teu pai e tua mãe, e teus dias na terra serão prolongados. Se você está com dificuldade de honrar o seu pai e sua mãe, se tem alguma coisa, uma palavra que saiu, que te machucou, que te feriu, que nesse momento que você está vendo esse vídeo, aqueles que estão ouvindo agora, que te afastaram da convivência do seu pai e da sua mãe. Quem sabe você está morando na mesma casa, mas existe uma parede, ou quem sabe existe um muro que até agora você acha que é intransponível. Eu quero fazer essa oração pela sua vida, porque Deus vai mudar o quadro e você vai honrar seu pai, sua mãe, e seus dias na terra serão prolongados e abençoados por Deus, porque aquele que obedece a Deus, a sua recompensa, ela vem do próprio Deus. Quero orar junto com você. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa noite estamos falando com pais, estamos falando com filhos. E nós estamos diante, Senhor, de uma palavra que ela permanece firme, Senhor, de pé, como uma proposta para nós termos uma vida de bênção. Aprendermos, Senhor, a obediência dentro de casa, honrando nossos pais, Senhor. Porque quando assim fazemos, não teremos dificuldade, Senhor da glória, de honrar os nossos líderes dentro da tua casa. Não teremos, Senhor da glória, dificuldade, Senhor, em honrar, Senhor, as pessoas mais velhas e todos aqueles, ó Deus, no qual nós devemos o nosso respeito
e obediência. Eu peço que o Senhor, nesta noite, possa ajudar este filho, ajudar este pai, Senhor. E que todo sentimento, meu Deus, que entrou nesta convivência de amargura, Senhor. Meu Deus, uma palavra que foi mal interpretada, Senhor, mas está sendo alimentada por causa da razão, por causa do orgulho, que seja quebrado pelo poder do nome de Jesus. E que esse filho, Senhor da glória, esteja debaixo da bênção que vem através da obediência. E que esse pai, Senhor, tome exemplo, ó Deus, do nosso Pai Celestial, amando, Senhor da glória, este filho, sendo amigo e companheiro, Senhor, instruindo em toda a verdade, conhecimento da Tua palavra. É a nossa oração nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, e que tu seja feliz, veja os filhos dos teus filhos e que a tua família seja abençoada no nome de Jesus. A paz do Senhor, uma boa noite. E amanhã, em nome de Jesus, nós estaremos juntos, tá? Não posso estabelecer aqui um horário certo, né? Não vou falar no mesmo horário, mas, né, antes de dormir nós vamos orar e Deus vai nos dar uma palavra para o teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz.